o relatório da Mackenzie, que apresenta os impactos socioeconômicos de riscos físicos. Foi um estudo apresentado agora em janeiro de 2020 e realizado com dados ambientais e socioeconômicos de pelo menos 70 anos atrás, ou seja, de 1950 até 2020, e com projeção aí de impactos para os próximos 30 anos. Então, ela tem uma projeção aí para 30 anos à frente e com base de dados aí de até 70 anos para trás. Ou seja, a finalidade do estudo é basicamente essa: observar o impacto de riscos ambientais, impactos socioeconômicos de riscos ambientais ao redor do mundo. Então, vou começar aqui com uma breve contextualização. O relatório é esse, da Mackenzie. Nossa agenda hoje vai seguir esses passos aí. Vou trazer o objetivo do estudo, tratar da metodologia que foi aplicada, os resultados que ele apresentou de forma superficial até certo ponto, porque é um relatório relativamente extenso, com aproximadamente 165 páginas de resultados apresentados, metodologias, enfim, justificativas. E para cada problema que o relatório aponta, ele também aponta uma série de possíveis soluções. Então, apresenta um plano de ação. O relatório então, se divide nessas três partes. Há um estudo prévio com base em dados anteriores, em dados históricos. Há uma projeção dos problemas socioeconômicos decorrentes de riscos ambientais para os próximos 30 anos. E há também aí uma série de soluções que são apresentadas para tentar dirimir os danos causados na sociedade em detrimento de fatores ambientais, tá? Bom, então, começando aqui, o objetivo desse estudo, o objetivo do relatório da Mackenzie é esse: é compreender a natureza, a extensão do risco físico de mudanças no clima nas próximas 3 décadas, explorando o risco físico, e oferecer um plano de ação e um conjunto de ferramentas e metodologias para ajudar a avaliar os riscos socioeconômicos colocados pelas mudanças climáticas. Então, exatamente o que eu terminei de falar, né? Ou seja, explora o risco físico das mudanças climáticas, em detrimento de fatores, né, e eventos climáticos que podem ocorrer, e como isso impacta na sociedade de forma geral. Obviamente que ele segue toda a metodologia, uma classificação de riscos climáticos e também dos riscos e os impactos socioambientais. E ele destaca também o que é que ele considera como risco físico, né? O relatório ele apresenta o que é que se considera como risco físico, que seria esse risco decorrente dos efeitos físicos das mudanças do clima, incluindo aí efeito nas pessoas, comunidade, capital, a atividade econômica, para o governo, enfim, instituições financeiras, ou seja, qual o impacto para a sociedade nesses termos aí que o estudo vai apresentar para a gente. Quais são os passos, então, que ele vai seguir para isso, né? Para atingir esse objetivo do estudo? Então, ele vai, os pesquisadores, eles se basearam aqui em base de dados de 2 estudos, basicamente. Melhor dizendo, 2 bases de dados, né? A primeira base de dados foi da Woods Hole Research Center, que faz análise de dados e correlações. E a Woods Hole ele fez um trabalho específico para a Mackenzie na análise de dados. E ela também os pesquisadores também utilizaram os dados aí do World Research Institute, que é a maior base de dados com base que tem como elemento de estudo os efeitos climáticos, utilizado hoje em dia, mais confiável. Então ele pegou base de dados da WRI e também meio que por encomenda pediu para que a Woods Hole fizesse algumas análises específicas com base nos dados que eles já possuíam. E como é que essa análise de dados, então, ela foi apresentada, né? Primeiro, os pesquisadores eles escolheram um cenário de concentração de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, o cenário que eles consideraram é o seguinte: para as projeções que são feitas, haviam 4 cenários possíveis, partindo aí de uma escala de 2,6 RCP, e indo até 8,5 de caminhos representativos de concentração de gás carbônico.
na atmosfera. Eles utilizaram o cenário mais extremo, ou seja, considerando um cenário aí de concentração de gás carbônico de 8,5 RCP. E eles justificam por que eles fizeram isso, né? Por que eles escolheram o cenário mais extremo para analisar os efeitos dos riscos climáticos na natureza. E justificam da seguinte forma, que utilizaram esse RCP, esse cenário de 8,5, porque o cenário de maior emissão que ele retrata nos permite avaliar o risco físico na ausência de descarbonização adicional. Ou seja, se nada tivesse sido feito, ou se nada for feito nos próximos anos, o cenário que eles apresentam vai apresentar os resultados que nós vamos ver que o relatório apresentou. Só que eles também chamam a atenção para o seguinte, apesar de utilizarem esse cenário mais extremo, com o RCP de 8,5, eles destacam que, com base nas projeções que eles fizeram, se utilizassem um cenário mais prudente, ou seja, o cenário de 2,6, que é o primeiro cenário possível, todas as projeções que eles fazem, eles acreditam que ocorreriam, só que ocorreriam com uma escala de tempo de 20 anos à frente. Ou seja, ao invés de você ter os resultados apontados do ponto de vista socioeconômico e risco físico também climático em 2050, que é o ponto máximo aí da projeção, e isso aconteceria lá para 2070. Ou seja, o fato de ele utilizar, dele caminhar aí para o cenário mais extremo, teria esse impacto aí de acordo, né, obviamente, com os dados dos estudos que eles apresentam. A precisão do modelo, então, ela se dá da seguinte forma, há uma projeção para os próximos 10 anos, ou seja, estudos que vão ser feitos e conclusões que vão ser tomadas com base nos dados que eles possuem de 2020 até 2030, e um segundo horizonte temporal aí que seria de 2020 até 2050. Então, ele tem projeções para os próximos 10 anos, ou seja, até 2030, e para os próximos 30 anos até 2050. E, de acordo com eles, os dados que eles possuem oferecem resultados suficientemente robustos, especialmente para esse período aí de 30 anos. Eles acreditam que, com os dados que possuem, eles têm uma confiabilidade aí nos resultados apontados para esse prazo aí de 30 anos, tá? E o que é que eles consideram como impactos físicos? Bom, eles apresentaram, então, eles analisaram um conjunto de 30 possíveis eventos científicos que poderiam ter impactos climáticos. E dentre esses impactos climáticos que eles observaram, eles classificaram que 6 impactos físicos que seriam aqueles que mais poderiam ter consequências socioeconômicas. Então, os impactos físicos considerados por eles foram o aumento da temperatura média do planeta, o segundo, as precipitações extremas, que podem causar alagamentos, enfim, furacões, secas, ondas de calor letal, e ele considera, inclusive, como ondas de calor letal, aquele calor que, mesmo na sombra, em determinado local, um sujeito, ele, estando na sombra durante 3 dias, pelo menos, ele, exposto a uma determinada temperatura, não consegue sobreviver. Ou seja, é um calor tão grande que nem na sombra o sujeito sobreviveria. E o risco de abastecimento de água. Então, foram esses os 6 elementos, né, que foi considerado como um risco físico, um impacto físico socioambiental, melhor dizendo, que vai ter os impactos socioeconômicos. Bom, como é que ele utilizou esses dados? E de onde é que ele extraiu esses dados aí de riscos físicos e como é que ele faz as projeções? Bom, o estudo ele fez uma análise aqui com base em 9 casos, 6 casos locais e 3 casos globais, com base nos dados históricos que possuíam. Então, eles fizeram essas análises dos últimos 70 anos, pelo menos, com base nas mudanças climáticas nessas regiões, e alguns dados, obviamente, vão ser globais, e fizeram projeções aí para os próximos 30 anos também no mesmo sentido. Então, se ele observou esses 9 casos, o que aconteceu nos últimos 70 anos, as projeções que eles vão fazer também vão ser para os próximos 30 anos com base nesses casos. E, obviamente, que em algum momento eles vão fazer extrapolações para análises mais globais com base nos resultados apontados. Então, esses 9 casos, eles foram analisados e o impacto socioeconômico desses riscos físicos ambientais, eles foram subdivididos aqui em 5 dimensões socioeconômicas, que são as seguintes. Você tem uma dimensão de habitação e trabalho, e aí tem 2 casos inclusos aí,
nessa dimensão socioeconômica de habitação e trabalho. Os dois casos locais. Primeiro, se a Índia vai ficar muito quente para trabalhar, e segundo, se haveria uma mudança tão grande na a região do Mediterrâneo que modificaria totalmente o clima. E eles trazem esse texto aí, né? Uma bacia mediterrânea sem clima mediterrâneo é a discussão que é feita. A segunda dimensão de riscos socioambientais de alimentação. E aí você tem um caso global, que é o seguinte: considerando se os celeiros do mundo se tornarão menos confiáveis, ou seja, os estoques de alimentos eles serão menos confiáveis, e o quarto caso, que é um caso local, é como os trabalhadores africanos se ajustam, melhor dizendo, às mudanças nos padrões de precipitação. Esses aqui são mais dois casos na dimensão de alimentação. Na dimensão de ativos físicos, tem dois casos também. Primeiro, caso 5, as hipotecas e os mercados permanecerão à tona na Flórida. E segundo, se o clima pode se tornar o elo mais fraco da cadeia de suprimentos na Ásia. Dois casos locais também. Infraestrutura, dois casos também. As cidades costeiras podem virar maré com o aumento do risco de inundação na Ásia, no caso local. E o oitavo, que é um caso global, se a infraestrutura dobrará ou quebrará com estresse climático. Isso é um caso global também. E, por último, o último caso aqui que está relacionado com capital natural, temos aqui um caso global que ele questiona o seguinte, né? Se haveria redução de dividendos quando se considera o capital natural. De forma geral, ele fala dividendos, mas eles explicam depois que ele está considerando as pessoas que dependem de capital natural e países e nações que dependem do capital natural de alguma forma, da exploração de recursos naturais, e se eles teriam consequências socioeconômicas em detrimento de mudanças climáticas. Então, foram essas 5 dimensões de impactos socioeconômicos em detrimento de mudanças climáticas que foram observadas quanto a aspectos históricos, e a projeção que vai ser feita também vai ser com base também essas 5 dimensões de possíveis riscos socioeconômicos. Bom, eles destacam também que não fornecem projeções ou previsões determinísticas, mas avaliam apenas os riscos. O que seria até prudente fazer, né? Porque em se tratando de um estudo que pegou dados pontuais e análises específicas de bases de dados restritas, ele não poderia fazer generalizações a tal ponto de também afirmar que os resultados são determinísticos. Então, eles destacam isso, né? E, inclusive, algumas conclusões que eles fazem com relação aos estudos, e a gente vai ver, são conclusões que meio que podem ser questionadas do ponto de vista dessa base limitada que eles têm, né? Eles, inclusive, destacam isso, que essa é uma limitação do estudo, que por ser um estudo com base em duas bases, tomando como base duas bases de dados especificamente, isso pode ter um certo grau de erro, né, que seria relevante, apesar de eles afirmarem que o que eles têm é confiável, né, até certo ponto. Bom, quanto às incertezas, né, inclusive que elementos que não foram considerados no estudo e elementos de incerteza climática que foram considerados. E aí tem dois fatores que eles destacam, principais como fatores que foram omitidos no estudo, ou seja, elementos que eles não consideraram aqui no modelo climático. Primeiro, a temperatura global. Eles apontam que, apesar dos estudos que eles consideraram, inclusive com aquele RCP de 8,5 de concentração de gás carbônico, naquele nível de concentração de gás carbônico na atmosfera, eles percebem que a tendência é que, do ponto de vista da temperatura global, os resultados tendem a ser ainda piores, né? Ou seja, no sentido de que tende a haver um aumento muito maior da temperatura global nos próximos anos do que o que foi considerado efetivamente no estudo. E eles também não consideraram eventos como o descongelamento do permafrost, que é aquela camada de gelo que fica na região do Ártico. E pelo aquecimento global, aquela camada de gelo ela se descongela e acaba liberando gás metano, gás carbônico, enfim, na atmosfera. Isso não foi considerado no modelo, tá? Apesar de ser um elemento, inclusive, relevante e com consequências ainda imprevisíveis, porque não se sabe exatamente a quantidade de metano que há no permafrost. E alguns fatores de incerteza foram incluídos, que eles consideram que foram as mudanças de padrões de oceano, que eles já fizeram a projeção de mudanças no padrão do oceano, aumento de nível do mar em algumas regiões, diminuição em outras, e o efeito El Niño e La Niña também foram eventos de incerteza que foram incluídos aí nos estudos, no modelo. Bom, então, quais foram os principais resultados que eles apontaram?
Bom, primeiro, vamos lembrar o seguinte, né? Eles observaram impactos físicos de mudanças climáticas e as consequências desses impactos físicos em questões socioeconômicas. Então, eles apresentam os resultados também divididos nessas categorias. Eles mostram os resultados dos impactos físicos e a consequência desses impactos físicos do ponto de vista socioeconômico. Então, os principais impactos físicos aí, todos os resultados que eles apresentam vão ser resultados divididos aí em duas etapas. Eles apresentam os resultados dos estudos até o ano de 2030, ou seja, com a projeção de 10 anos, e até o ano de 2050, com a projeção de 30 anos. Para não estender muito, né, até porque o relatório é bastante rico em informações, eu peguei aqui os principais resultados apenas, e quase todos eles já para o longo prazo aí de 2050, né, nos próximos 30 anos. Então, principais impactos físicos observados, que devem ser observados com base nos estudos, né? Sobre a dimensão de aumento da temperatura média, espera-se aumento nas temperaturas médias globais nas próximas 3 décadas, resultando em um aumento aí de até 2,3 graus da temperatura global. E o Ártico, em particular, eles destacam que é esperado que aqueça mais rapidamente que outros lugares, isso com relação àquela dimensão de temperatura, de aumento de temperatura. Do ponto de vista de precipitações extremas, eles destacam que prevê-se que os eventos de precipitação cresçam mais de 4 vezes em algumas regiões, incluindo partes da China, África Central e costa leste da América do Norte. E aí esse estudo de precipitação especificamente, ele fez uma comparação com outro estudo que considerou um período de tempo de 30 anos também, que foi de 1950 a 1981. Então pegou esses dados históricos e fez uma projeção aqui, uma extrapolação aí para 2050, tendo como base 2020. Quanto a furacões, eles observaram que a probabilidade de ocorrência severa de furacões deverá dobrar em algumas partes do sudeste dos Estados Unidos e triplicar em algumas partes do sudeste da Ásia, até o ano de 2040. E aí foi o ponto deles aí, o set point foi até 2040, tá? Para furacões. Eles não projetaram até 2050, com base nos dados que eles possuíam. Quanto às secas, observou-se que o acréscimo na parcela de regiões em condições de seca é projetada para ser de até 80% em algumas partes do mundo até 2050. Ou seja, áreas de secas podem ter aí expansão de até 80%, ou seja, quase dobrar, com base nos números atuais, até o ano de 2050, principalmente em regiões do Mediterrâneo, da África Austral e da América Central e América do Sul, né, incluindo o Brasil. E ondas de calor letal, eles destacam que áreas em partes da Índia e do Paquistão podem ser os primeiros lugares do mundo a experimentar ondas de calor que excedam o limite de sobrevivência de um ser humano, com pequenas regiões projetadas para experimentar essa chance anual de mais de 60% desse calor, dessa onda de calor, melhor dizendo, até 2050. E quanto ao risco de abastecimento de água, eles destacaram aqui os 3 principais resultados, que na África e Austrália deve-se observar uma diminuição do suprimento de água. Por outro lado, na Etiópia e em algumas partes da América do Sul, haveria um aumento do suprimento de água, ou seja, uma espécie de recalibração, a gente pode dizer assim, eles até chegam a utilizar esse termo, na distribuição de água potável. Pronto. Agora vocês conseguem me ouvir, né? Sim. Pronto, está projetada também a tela aí, né? Então, voltando aqui. Os impactos, então, socioeconômicos em detrimento de todas essas mudanças climáticas que o estudo apresenta. Então, ele divide os resultados também naquelas 5 dimensões de impactos socioeconômicos, quais sejam habitação e trabalho, alimentação, ativos físicos, infraestrutura e capital natural. Então, do ponto de vista de habitação e trabalho, o impacto dessas mudanças climáticas, os principais resultados que eu destaquei aqui, porque são muitos elementos que eles apresentam, é que haveria um aumento na quantidade de pessoas que vivem em áreas com probabilidade de ondas de calor letal, de 310 milhões atuais para até 1,2 bilhões de pessoas em 2050, na Índia, né? Isso aí foi um estudo local, né? Um daqueles casos locais que foram observados. Então, é um estudo feito especificamente ali para a área da Índia, e ele considera que essa probabilidade de calor letal seria esse risco de até 14%, ou seja, há um risco de 14% de acontecer uma onda de calor letal em determinada região, e as pessoas que estariam vulneráveis a esse risco seriam de até 1,2 bilhão
pela projeção que eles fizeram na Índia no ano de 2050. Do ponto de vista de alimentação, observou-se que há 90% de probabilidade de redução nas receitas de venda de alimentos até o ano de 2050. E essa redução na receita de vendas pode se dar por diversos fatores, né? Inclusive quebra de safras em detrimento de mudanças climáticas e reprecificação de alguns ativos, né? Que estejam vulneráveis às mudanças em regiões de mudanças climáticas. E essa redução no preço seria uma redução estimada de até 10%, ou no preço ou na receita total, né? Da venda de alimentos. Isso aí seria um impacto, inclusive, mais para as empresas e para os produtores, né? Do ponto de vista de ativos físicos, que foi aquele estudo específico feito na Flórida, observou-se que há uma projeção de aumento das perdas do setor imobiliário da Flórida, causado por tempestades de 2 bilhões atuais para até 4,5 bilhão até 2050, ou seja, dobrando o valor dos gastos em detrimento de tempestades, catástrofes climáticas, né? Especificamente na região da Flórida, que é vulnerável para furacões e tempestades de forma geral, e haveria aumento desses gastos aí do setor imobiliário especificamente, de 2 bilhões para 4,5. E do ponto de vista de infraestrutura, que foram estudos feitos na Flórida e também parte da Ásia, observou-se que haveria um aumento das perdas decorrentes de inundações, por diversos motivos, de 35 bilhões atuais para 140 bilhões até o ano de 2050. Isso em dados anuais, tá? Ou seja, em detrimento de inundações, espera-se aí que o gasto com infraestrutura nessas regiões que foram analisadas tenha esse acréscimo aí de 35 para 140 bilhões, ou seja, quadruplicando o valor do gasto gerado pelas mudanças climáticas nas regiões observadas. E quanto ao capital natural, foi uma análise mais ampla que eles fizeram, eles não entraram muito em quantidade, em valores, eles não quantificaram as perdas em detrimento de capital natural, mas ele destaca que haveria um risco aí de reclassificação climática em algumas regiões, de até 45% da área terrestre até 2050. Ou seja, regiões que são consideradas de mata, por exemplo, podem ser reclassificadas para regiões de seca, e, enfim, haveria uma reclassificação aí climática em várias regiões do mundo, e o risco de que isso aconteça poderia impactar até 45% da área terrestre até o ano de 2050. E aí, as consequências climáticas disso é que países que vão depender do ambiente natural e do capital natural de forma geral para sobreviver, eles sofrem de forma ampla com a consequência das mudanças. Então, ele não diz especificamente quais seriam as consequências, mas se a gente imagina, por exemplo, no Brasil, que é um país com uma vasta fatia do mercado, né, dominado pelo setor agrícola, você pode imaginar que mudanças no clima elas podem inclusive causar consequências graves, né, para o setor agrícola e para o setor pecuário também, a depender das mudanças climáticas. Há uma espécie de dano e de risco que seria, a gente pode dizer que seria imensurável nesse sentido. E o relatório, é por isso que o relatório ele se resguarda de não quantificar qual seria o impacto disso aí, das mudanças no capital natural para as sociedades, empresas, pessoas no geral e governos, tá? E como eu falei, o relatório ele vai apresentar problemas, ele vai apresentar também soluções. Então, ele mostra o risco físico, o risco socioeconômico e quais as possíveis soluções que podem ser tomadas para tentar resolver, né? Ou seja, quais são as possíveis sugestões, melhor dizendo, para tentar solucionar esses problemas, o que é, de certa forma, uma grande ousadia do relatório, né? No sentido positivo, obviamente, de apresentar já um plano de ação, obviamente que são planos amplos, né? Ou seja, não são planos específicos. E aí tem 5 planos de ação. O único que é quantificado é o que diz respeito a proteger pessoas e bens, que teria um custo estimado de 280 a 500 bilhões de dólares, esses valores aí estão em dólar, e aí ele dá sugestões, né, que seria preparação de abrigos de resfriamento para trabalhadores que estão naquelas regiões vulneráveis ao aumento de ondas letais de calor, ajuste de horários de trabalho para que os trabalhadores eles não se exponham tanto ao calor, né, se for o caso. Do ponto de vista de infraestrutura, ele sugere elevar o nível de edificações em áreas que estão sujeitas a inundações, e isso já acontece em algumas partes do mundo, né, de você elevar o nível dos prédios, principalmente edifícios, construir ele mais alto para que, se houver um risco de inundação, você não tenha um comprometimento tão grande da estrutura.
e plantações de mangues para proteger contra tempestades, né, e para inundações de forma geral. É uma sugestão. Ele fala aqui agora nas outras 4 dimensões de sugestões para solucionar os problemas que não são quantificáveis monetariamente, mas que são ideias que o relatório apresenta. E aí tem a possibilidade de elaborar um inventário global para mitigar os riscos de escassez de alimentos e matéria-prima, a elaboração de pesquisas em tecnologia para tornar culturas mais resistentes ao estresse climático, o que já acaba sendo feito, né, em alguns locais, com a utilização de mudança genética de determinadas culturas e plantações para resistir mais às mudanças climáticas, né? Isso já acontece em alguns lugares. E um estoque de backup das cadeias de suprimento, para que as empresas não fiquem tão vulneráveis e a sociedade de forma geral. Uma redução de exposição seria a reconsideração do ciclo de vida de ativos e fortalecimento de ativos ou redução da vida útil, exatamente para resistir às mudanças climáticas. E imagine então que você tenha um prédio construído em uma área com grande risco de inundação. Quando ele fala em reconsideração do ciclo de vida, seria basicamente analisar, ou você reduz a vida útil do ativo, você faz, por exemplo, prédios modulares, eles chegam a falar inclusive isso, fazer prédios modulares para tentar, no caso de uma área sofrer inundação, o risco não ser tão grande. Então você pode desmontar aquela estrutura, tirar e colocar em outro lugar, ou parte dela. Ou você simplesmente reduz a vida útil, né? Faz um ativo que ele não tem um gasto tão grande de construção e que a perda também não seja tão grande em caso de desastres ambientais. Seguros e finanças, né? E aí ele dá algumas sugestões importantes. Eles falam de seguros parametrizados aos riscos climáticos, o que já acontece também, inclusive na Flórida, nessas regiões que são vulneráveis a tempestades de forma geral, há uma espécie de parte do seguro ali, do prêmio, que já contempla esse risco aí climático, né, de tempestades, enfim. E algumas áreas, inclusive, não são nem cobertas, né? Não tem nem companhia de seguro que esteja apta a cobrir determinadas regiões. Então, para solucionar isso, eles pensam em parametrizar e padronizar, melhor dizendo, essas práticas para que as pessoas não fiquem tão vulneráveis. A criação também de títulos para catástrofes, e aí esses títulos seriam títulos de crédito, né, para proteger de catástrofes, seja na forma de títulos de hedge, por exemplo, de proteção, ou green bonds, de certa forma, né, para financiamento de ações para dirimir danos ambientais. Há também a transferência de riscos de seguro, seguros acessíveis às populações vulneráveis através de parcerias com o poder público e investimento público e privado para evitar a fuga de capitais. Com relação a esses seguros acessíveis às populações vulneráveis, eles falam uma espécie de seguro público-privado, em que o governo arque uma parte do seguro, né? Ou seja, pague uma parte do seguro para as pessoas e as pessoas elas pagam outra ou fazem uma espécie ali de parceria público-privada com empresas de seguro para garantir a proteção de determinadas pessoas, principalmente as mais vulneráveis. E eles também falam aqui das questões de trade-off em situações de adaptação, ou seja, o que é que você deve fazer em determinada situação de estar em uma região de risco climático. Então, eles falam em códigos de construção e regulamentos de zoneamentos. Então, você padronizar os códigos de construção em regiões, por exemplo, que estejam vulneráveis novamente a inundações. Então, você diz como é que as casas devem ser feitas, com que materiais devem ser feitos, enfim. E, além disso, mecanismos de compartilhamento de risco, nesse sentido também de proteger as pessoas mais vulneráveis. Tá? E as principais conclusões do estudo aqui, porque eu sei até que eu já estourei o tempo aqui de 20 minutos, temos o seguinte, eles apontam que, dadas as complexidades do estudo, reconhece que é necessária mais pesquisa essa área crítica, né, que é considerada uma área crítica por eles, mas acreditam que, apesar das incertezas associadas às estimativas de impacto de mudanças climáticas, é possível realizar uma análise socioeconômica para fornecer insights úteis para tomadores de decisão, e eles destacam, inclusive, que o principal objetivo desse relatório não é dar um diagnóstico certo, né? Eles chegam a falar lá no início do trabalho que não tem essa finalidade de apresentar dados certos e imutáveis, mas criar insights do que é que pode ser feito aí para dirimir eventuais mudanças climáticas. E então eles apresentam uma espécie de cenário possível do que pode acontecer e abre aí as possibilidades, inclusive dando sugestões para que decisões sejam tomadas. E eles apresentaram também um produto importante aqui, que isso serve inclusive para futuras pesquisas, eu acredito, que eles classificaram esse risco físico climático, né? Criaram classificação nova de risco físico climático. Eles destacam que cada um desses elementos
mas basicamente eles apresentam aqui as seguintes características para o risco físico-climático, que ele é crescente, espacial, não estacionário, não linear, sistêmico, regressivo e mal preparado, no sentido, então, de apresentar, então, uma espécie de classificação mesmo do risco físico-climático, o que poderia, inclusive, abrir aí a possibilidade de estudos específicos nessas características. Ele detalha cada uma dessas características, mas por questão de tempo aqui não dá para falar de cada uma delas, tá? Mas é importante, inclusive, a leitura desse relatório aí. Eu acho que surgem várias ideias de pesquisas quando a gente trabalha, principalmente naquela parte ali de finanças, né, e seguros. Bom, pessoal, então é basicamente isso. Eu extrapolei o tempo, né? Acho que eu falei quase meia hora aqui. Então, acho que já dá para a gente abrir a discussão aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que eu falei, também pode falar. A gente discute.